Travou. Muito boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Hoje nós estamos num momento especial, numa reunião especial. A direção da casa está muito preocupada com esse nosso momento. Como vocês sabem, é um momento de eleições, né? E nós sabemos que muitas pessoas, praticamente todos, vêm aqui para ser eleitos, né? Tem muita gente que está frequentando aqui para ser eleito. E a direção da casa está sabendo disso e está preocupada e quer conversar com vocês e pediu para que a gente conversasse com vocês. Então o processo é esse, é um processo eleitoral mesmo. E nós viemos aqui hoje para dar uma consultoria de como é que vocês fazem para ser eleitos. Já que tem tanto candidato aqui, né? Vamos tentar ajudar vocês a serem eleitos. A primeira questão, o primeiro aprendizado que a gente precisa passar para vocês é que é mentira que existam povos que já sejam eleitos, pessoas que já sejam eleitas previamente, tá? As pessoas precisam conquistar a eleição, precisam ser eleitas. Eu sei que no judaísmo, por exemplo, os judeus sempre falaram que eles eram o povo eleito. Mas isso é mentira. Não existe um povo escolhido, um povo preferido de Deus. Isso seria contra a bondade divina, é claro. Mesmo tem um país da América do Sul que fala que Deus é brasileiro. Também não é verdade. Mas todos vocês aqui estão querendo ser eleitos nesses nossos tempos. É justo que queiram, porque nós estamos em plena transição planetária. Você ser eleito é você ser escolhido por Deus para a transição planetária, para permanecer na Terra, ser aprovado pelo alto, pela luz. Vocês não querem ser eleitos? Vocês não são candidatos? Todo mundo aqui é candidato? Ah, vocês se assustaram quando eu comecei a falar, né? Pois é. Mas a gente sabe que todo mundo aqui é candidato, deve ser candidato mesmo, precisa ser candidato. E a gente só precisa aprender como ser eleito. Eu vou puxar uma bibliografia que praticamente todos vocês conhecem, que é o livro espírita mais conhecido e mais vendido da história do mundo. Qual é? Nosso Lar. Nosso Lar é o best-seller dentro do Espiritismo. E ali mostra, dá uma base para você saber o que você precisa fazer para ser eleito. Ali mostra um médico que depois de ter feito uma carreira como pesquisador, uma carreira muito importante no Brasil, livrando o país de uma doença que estava aterrorizando o país, ele faleceu e foi para o umbral. Como é que é? Depois de ter feito tudo isso de bom, não, ele não fez só isso de bom. Ele também deu 6.000 consultas grátis para pessoas que não podiam pagar. Grátis. Ele escolhia um dia da semana e fazia essas consultas grátis. E ele foi pro umbral. Um pesquisador livrou o país de uma doença que estava, mais ou menos como está aterrorizando hoje a febre amarela, por exemplo. Naquele tempo havia uma doença chamada mal de Chagas. E o descobridor da cura foi Carlos Chagas. O que Carlos Chagas tem a ver com o André Luiz? Pesquisa. Pois é. E ele, com toda essa situação, ele demorou só um pouquinho para sair do umbral. Então você já pode ter esperança que ele ficou só 8 anos no umbral, tá? 8 anos passando fome, passando sede,
ouvindo um coro endereçado para ele assim, ó: suicida, suicida, suicida. E ele nem estava aí, porque ele falou: não meti uma bala na cabeça, não me atirei de prédio, então ele achava que ele não era suicida. Você também acha que não é suicida? Pois é. Então você está bem no caminho dele, tá? Não sei se vão ser 8 anos no umbral, porque eu não sei disso. Mas o fato é que ele ficou 8 anos no umbral, porque ele tinha, a par dessa vida toda como pesquisador, como benemérito, ele era um homem do seu tempo, que gostava de gozar a vida, bebia, ia para onde os homens iam naquele tempo, faziam o que os homens faziam naquele tempo, e isso sobrepesou na vida dele. Mas ele descobriu que uma coisa fundamental, e aí começa a nossa consultoria para ser eleito. Prestem atenção. Ele descobriu que uma coisa fundamental era que, depois dele ter falecido, dos 6.000 que ele atendeu de graça, teve lá umas 4, 5 pessoas que oraram por ele depois que ele morreu. Agora a pergunta para vocês: quando vocês morrerem, vocês têm certeza que muita gente que não é da família vai rezar por você? Tá legal? A fila tá grande? E começa a ter problema. Se ele precisou de 6.000 para conseguir 4 ou 5, comecem a fazer as contas, porque é fundamental para um candidato fazer as contas. Quantas pessoas vão votar em você? Quantas pessoas vão fazer votos por você? Dizem os espíritos, nas diversas consultas, diversos relatos do mundo espiritual, dos romances, que se nós todos soubéssemos que todo mundo pensa só no nosso velório, a gente já ia morrer em crise. Ia morrer morto. Sabe como é que é? Ia morrer. Porque no velório, o que a gente faz? A maioria das pessoas fica assistindo viúva. Esse é o esporte fundamental no velório. Todo mundo olha a viúva para ver se ela está chorando o suficiente. Se tiver uma outra mulher chorando mais, já começa a ter um chorômetro. Fica de olho, certo? Então, a medição se a bolachinha está fresca. Afinal de contas, não é isso que a gente faz. Acabou de vir no casamento. Qual é a pergunta que fazem para você? A noiva estava bonita. Opa, pelo menos tem luz de emergência aqui. A noiva estava bonita. O padre falou muito. A comida estava boa, principalmente, não é? E nós também fazemos isso em todos os nossos momentos. Boa, abre e a gente tem luz natural. Pensar sobre essa questão, gente, a gente veio fazendo brincadeira como sempre. Porque a brincadeira ela é fundamental, o humor é fundamental para a gente repensar a vida da gente. Dá para ouvir? Tá sem som? Não, tá sem som, na casa toda. Bom, dá para ouvir? Eu só desceu já por causa disso. Opa! O pessoal de cima, se é alguém, estaria meio preocupado. Não, o pessoal desceu já, Maurício. É? Só tá na tua voz, não tem microfone. Ele está falando que no semente não tem ninguém elevado, só o pessoal rasteiro. Ele falou. Foi ele que falou. Se vocês quiserem cobrar, vocês cobrem dele, tá bom? Tudo eu. Primeiro fala, depois não assume, mas deixa pra lá. Bom, então, nós precisamos pensar sobre o nosso processo eleitoral,
sobre essa referência bibliográfica que o mundo espiritual deixou para todos nós através da mediunidade de Chico Xavier, e sobre o nosso grande consultor para sermos eleitos por Deus, que é, quem é? O grande consultor. Vai cair na prova, não adianta distrair com ele não, vai cair na prova. Quem é o nosso grande consultor para sermos eleitos por Deus? Nosso Senhor Jesus Cristo. E há uma passagem preciosa sobre a transição planetária para todos nós. Ali Jesus fala como vai ser feita a separação dos eleitos e dos não eleitos. Dizem os evangelhos, no final dos tempos, que é o termo, que é a expressão que Jesus usa para falar de transição planetária. No final dos tempos, o Filho do Homem, o Filho de Deus, se sentará no seu trono perante as nações e separará os bodes das ovelhas, colocando os bodes à sua esquerda, as ovelhas à sua direita, e falando para os que ficarem à sua direita: vocês são os escolhidos, vocês vão poder permanecer na terra, vocês, pelas suas atitudes, mostraram merecimento. E falando para os da esquerda: vocês não serão os escolhidos, vocês irão para as trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Trevas exteriores, para quem se assusta, não é filme de terror, tá? Trevas exteriores é a demonstração, é a maneira de Jesus falar sobre o espaço, porque as pessoas que não forem escolhidas no processo de transição serão convidadas a se retirar da Terra e vão para outro planeta mais primitivo que o nosso. Isso, no linguajar poético de Jesus, é as trevas exteriores. Mas não é inferno, não. Você vai ter chance de novo, vai começar de novo. Não tem medo, não tem condenação eterna, tá bom? Claro que é melhor ficar. Por isso que nós estamos aqui, para dar consultoria eleitoral para todos vocês. Não que a gente saiba, mas consultor é assim, né? Consultor é um cara que não sabe, mas que pretende ensinar os outros porque eles também não sabem, tá bom? Jesus fala assim, nesse momento, apresentando os escolhidos dos não escolhidos, e os dois grupos ficam alarmados. Mas por que eu fui escolhido? E os outros, por que eu não fui? E Jesus traz isso para a gente, contou isso há 2000 anos, para que nós ficássemos alerta de como seria o processo eleitoral de Deus. E ali ele falou para os dois: porque eu estive com fome, vocês me deram de comer e vocês não me deram. Eu estive com sede, vocês me deram de beber, vocês não me deram. Eu estive preso, vocês me foram visitar. Eu estive doente no hospital, vocês me foram acolher, me foram assistir, e vocês não foram. Os dois grupos olharam para Jesus e falaram assim: como assim? Não tinha essa gíria naquele tempo, mas eles provavelmente disseram assim. Mas quando foi que isso aconteceu? Porque eu não me lembro de ter dado ou não dado, ou ajudado ou não ajudado. Como foi isso? E aí Jesus dá essa pérola para todos nós. A cada vez que vocês, quando estavam na terra, que ajudaram ou deixaram de ajudar um dos pequeninos do mundo, cada um dos pequeninos do mundo, foi a mim que vocês ajudaram ou deixaram de ajudar. Não é precioso isso? Tem dúvida sobre como ser eleito? Não dá para ter. Nós estamos, gente, em pleno processo eleitoral. É claro que não é o de 2018. É um processo eleitoral que está demorando um pouco mais. Mas está sendo definido agora se nós estaremos à direita ou à esquerda, se nós seremos bodes ou ovelhas. E quem é que escolhe isso?
Quem é que decide se nós seremos eleitos? O povo. O povo é que vai eleger a gente ou não. E aí volta aquela pergunta: tem muita gente que rezaria por você depois do seu falecimento? Tem muita gente que reconhece na sua presença uma pessoa que faz a diferença, que chega nos ambientes e faz a diferença? Bem, porque tem umas sombrinhas escuras que, pelo amor de Deus, tem umas pessoas que são carga pesada, que chegam nos ambientes e contaminam, e você nem conversou nada, você já sai pedindo ajuda. Que rastro você tem deixado por onde passa? Que rastro? Será que alguém está rindo pensando em você? Nessa risada aqui? Porque tem amigo aqui, gente. A gente tem conhecido aqui, hein? Quando alguém pensou em alguém que pesa nos ambientes, alguém pode ter pensado em você. Que você pensou no outro. Porque é assim, a gente sempre acha que o ruim está no outro. Que rastro você tem deixado? Objetivamente, você sai para passear numa reserva florestal e você sabe que passou ser humano naquele lugar. Como é que a gente sabe que passou ser humano? A gente deixa rastro. Latinha de alumínio, garrafa plástica, né? Casca de fruta. Nós deixamos rastro espiritual também? Deixamos. Que rastro espiritual a sua passagem deixa na sua família? O ambiente está formado, você chega e você transforma o ambiente em quê? No seu trabalho. Quando você chega, como fica o ambiente? Gente, se você não souber responder isso, não fique cismado. Não precisa responder agora, não é em voz alta, felizmente, né? Mas observe-se. Sabe-se um rastreador. Vocês lembram de ter filme de rastreador? Acho que o Tarzan fazia isso, Daniel Boone. Eu só dou exemplo velho, mas é só coincidência, tá? Eu assisto muito FIFA, é só por isso. O rastreador, ele vê o rastro de um animal e ele sabe o tamanho do animal. Pelo rastro ele sabe que tipo de animal é. Ele sabe se passou ali há pouco tempo ou há muito tempo, não é verdade? A gente não sabe nada de rastro, mas a gente vê bastante filme, então já sabe disso. Deus vai olhar o nosso rastro e vai saber se você vai para um lado ou vai para o outro. Que rastro você tem deixado? Madre Teresa de Calcutá, essa mulher famosa, que nunca teve um cargo muito importante. Vocês já repararam como gente boa não tem cargo? Impressionante isso. Quantos mandatos Chico Xavier foi presidente da FEB? Tá bom, nunca foi. Mas presidente do Centro Espírita que ele fundou, quantos? Não deu. Gandhi fez o movimento todo pela independência do país. Quando conseguiu a independência da Índia frente à Inglaterra, perguntaram para ele: qual cargo você quer? Primeiro-ministro, o que você quiser, a gente arruma para você. E ele falou: nada. Jesus deu a máxima para falar para a gente a respeito disso. Meu reino, tu és rei? Perguntaram para ele. Pilatos perguntou: tu és rei? Porque estava acusando ele de querer ser rei na Palestina. Tu és rei? Ele falou: o meu reino não é desse mundo. Se ele falou isso, ele estava falando: eu sou rei. Mas meu reino não é daqui. Nós todos ficamos muito aparvalhados, muito preocupados em sermos rei daqui, em sermos eleitos aqui. A gente quer poder, a gente quer fama. O que é a felicidade do homem hoje em dia? Fama, poder, dinheiro, beleza. O que a gente não faz por isso? Nossa, se o Big Brother pudesse ser de massa, seria de massa, seria milhares de pessoas atrás do Big Brother. O que a gente não faz por fama? Quantos mil candidatos não tem para um cargo de vereador? Todo mundo querendo poder. Mas poder para quê? Você quer poder para quê?
Madre Teresa, essa mulher fabulosa, que nunca foi papa, nem podia, né? Mulher não pode ser papa, mas pode ser espírito de luz, e ela era. Ela falou assim: nunca deixe que uma pessoa, que um ser passe por você sem levar uma semente de luz. Semente de luz, onde nós estamos. Cada pessoa que passa por você, você tem uma obrigação. Alguém aqui ainda acha que passa uma pessoa na tua vida à toa? Ah não, foi do nada. Jovem adora falar que é do nada. Nada é do nada. Tudo é de todo. Tudo tem uma razão de ser. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, quanto mais uma pessoa passa pela tua frente. Então cada pessoa que passa na tua frente tem um significado e tem uma lição. E é um possível eleitor. Opa! Agora você é convidado a olhar todos os seres, não só todas as pessoas, mas plantinha, animal, todos os seres que passarem na tua frente, você deve olhar como um possível candidato eleitor seu. Sabe aquela preocupação que o candidato tem com o eleitor? Tenha uma preocupação com todas as pessoas que passarem à tua frente. Para fazer o quê? Lembre-se de Madre Teresa. Essa pessoa não pode passar por você sem levar uma semente, sem levar uma esperança, sem levar um sorriso, que mais? Sem levar um olhar de confiança. Minha esposa uma vez saiu de casa, estava passando uma senhora na frente de casa, a senhora olhou para ela e falou assim: bom dia. Minha mulher falou assim: ixi, não lembro de onde eu conheço essa mulher. E fez a cara. A gente não sabe qual foi a cara, mas ela fez uma cara. Aí a senhora viu a cara da minha esposa e falou assim: não, moça, não fica preocupada. É que lá de onde eu venho, a gente dá bom dia para todo mundo. Olhar, sorriso, a tua presença, você precisa se preocupar com isso, porque todas as pessoas são pequeninos do mundo. O pequenino é um cachorro, o pequenino é um boi que vai entrar no porto, o pequenino é uma pessoa, é um rico, é uma autoridade que vem para a tua frente, porque não tem razão de ser, não tem divisão. O pequenino somos todos nós somos carentes e necessitados. O que você tem feito nesses momentos? Então, ser religioso, ser espírita, não é o mais importante. Alguém aqui deve estar falando: vocês estão loucos de falar um negócio desse. Ser espírita não é mais importante? Emmanuel falou isso. Mais que espiritismo, a sociedade precisa de espiritualidade. A humanidade não precisa de rótulos. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou espírita. Não é isso que nós precisamos. Nós precisamos de espiritualidade. Nós precisamos de solidariedade, de disponibilidade para o bem. Nós precisamos sair para a rua e fazer da rua a nossa religião. Aqui é fácil, gente. Só requer uma cara simpática, né? Você vem e faz cara de semente de luz. Todo mundo tem cara de semente de luz, né? Então você põe uma cara de semente de luz, né? E vem pra cá, fala mansinho, fala na rua: oi meu amigo, oi, né? Como é que é a tua cara lá fora? Será que só eu lembro do desenho do Pateta? Vocês lembram do desenho do Pateta? Ele era uma moça, uma gentileza. Ele era um pedestre, assim, ele andando na calçada era bom dia, boa tarde, pois não, minha senhora, uma gentileza. Quando ele entrava no carro, a feição dele mudava. Saía chifrinho aqui assim, ó. Ele ficava vermelho. E ali ele virava um bicho. Ainda bem que isso não acontece com a gente, né? Nós precisamos olhar quem nós somos.
nos nossos rastros, na feição das pessoas, observar o efeito que a nossa presença tem causado nos diversos ambientes. Olhe para si mesmo. No oráculo de Delfos, 500 anos antes de Jesus, estava lá: conhece a ti mesmo. Veio Jesus e falou para a humanidade: conhece a ti mesmo. Vem esse monte de espelho que a reencarnação coloca à tua volta, tua mãe, teu marido, tua esposa, teus filhos. É um monte de espelho para você olhar e refletir. Os corruptos são um espelho para você analisar sua corrupção. Os radicais islâmicos são espelhos para você pensar como eu tenho levado a minha religião. Tudo isso é espelho. Cada pessoa que tem para você criticar, você conhece isso, né? Cada pessoa que tem para você criticar tem 3 dedos para olhar para você. Nenhuma pessoa vem à toa para a tua vida. Todas as pessoas são exercícios de compaixão. Como Jesus ensinou, coloque-se no lugar do outro, faça ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. É urgente que nós saibamos disso. Nós estamos em processo eleitoral, então todos nós precisamos pedir voto todos os dias, em todos os momentos, para todas as pessoas. Peçam voto. Mas peçam voto como? É com santinho? É tentando convencer? Não! É com atitude. Faça a diferença, seja importante para uma pessoa. Quem é professor? A minha mãe era professora. Aí eu andava pela rua, de vez em quando aparecia um cavalão falando: oi, tio. Hein? Ela olhava assim: quem é você? Porque não dá, né? Um menininho desse tamanho cresce. Ele lembra da professora, o aluno a professora não consegue saber quem é. Oi, tia. E às vezes essas pessoas falam, alunos, mas também em várias outras profissões, ex-amigos, ex-colegas: sabe que você foi muito importante para a minha vida? Eu? Não, eu? O que eu fiz? Não, você teve um dia que você me falou tal coisa. Eu não lembro. Já aconteceu isso com vocês? Precisa acontecer mais. Nós precisamos fazer a diferença uns para os outros. É urgente. É urgente que você saia para a rua com um olhar de escoteiro. Só que escoteiro tem só 2 boas ações por dia para fazer. Nós estamos em dívida, então sabe como é que é? 200 tá bom por dia. Então, fique disponível, tipo estagiário de supermercado. Posso ajudar? A gente tem que andar na rua olhando para as pessoas e ver se tem oportunidade de ajudar. Já passou a situação que você depois, você analisando: puxa, eu podia ter ajudado? Já. Não deixe passar mais. Eu tenho uma coleção. Em palestra eu já contei algumas. Já tive situações, mas desde aquela situação, eu gosto de uma situação simbólica. Eu gosto de caminhar na praia, aí a gente passa aqui em São Vicente, de vez em quando tem lixo na praia. Não sei se cai barato. Aí, uma tábua com um prego para cima. Se a pessoa é muito revoltada, muito conscienciosa de cidadania, ela vai falando mal da prefeitura, que sabe cobrar, mas não sabe limpar. Da empresa contratada, que sabe receber, mas não presta serviço. Do trabalhador, que também é vagabundo, que ganha o seu salário, mas não faz o trabalho. Da fiscalização, que não fiscaliza. E elogiando a si mesmo: puxa, que bom que eu vi o prego. Eu sou legal, estava alerta. Só que ele vai e volta. Se ele continuar tão revoltado, preocupado em colocar culpa em todo mundo, sabe o que pode acontecer? Enquanto que se ele tivesse feito o simples ato de pegar a tábua e pelo menos virar, já era uma grande coisa. Nós deixamos todos os dias atos bons, olhares significativos, sorrisos por serem dados. Não deixa mais. Não deixa mais um sorriso por ser dado. Não deixa mais um olhar por ser dado. Nós precisamos fazer a diferença dentro dos nossos ambientes, dentro da nossa capacidade, dentro da nossa possibilidade.
façam isso. Porque quem olhar, quem acolher, quem sorrir para um dos pequeninos do mundo, vai estar sorrindo para quem? Para Jesus. Boa tarde, gente.